Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 29. Curtinho, apenas 4 versículos. O Espírito Santo nesta passagem fala ao nosso coração. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu-o, deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graças e passou-o a eles dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra salva, porque a Eucaristia salva. A Eucaristia é salvação, porque a Eucaristia é comunhão com Deus, a Eucaristia é comunhão com Jesus. Enquanto estavam comendo, então veja, não era uma simples refeição, foi algo dentro de uma refeição. Eles já estavam comendo e estavam ali juntos, partilhando, entre amigos, em família, quando no meio daquela refeição Jesus fez algo especial. Porque no passado, nos primeiros anos do cristianismo, havia aquela ceia chamada agape, não é? Era uma refeição em que as pessoas iam sim para sentarem juntos à mesa, como a gente faz muitas vezes no domingo, na hora do almoço. A família vem, se reúne na casa do avô, da avó, do pai, da mãe. Às vezes tem um irmão que tem uma casa maior, todo mundo vai para lá, se encontra. E naquela tarde de domingo é festa, é alegria, não é? É uma comidinha especial. Isso acontece até hoje nas nossas famílias. Pois é, no tempo de Jesus isso também acontecia. E para esse momento a gente só chama quem é especial. A gente chama quem é do coração. No almoço de domingo, a gente não chama o desconhecido, a gente não chama aquele que é o adversário, o inimigo, o concorrente, para a mesa da nossa casa. É momento de comunhão. Ali estavam entre amigos. E naquele momento, no auge daquele momento, numa hora especial, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, tornando solene aquele momento, distinguindo-o de todo o resto. Partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele não disse, isso representa. Ele não disse, isto significa. Ele disse, isto é o meu corpo. E seja numa Bíblia de tradução católica, apostólica, romana, que seja numa Bíblia de tradução evangélica, protestante, você vai procurar e você vai encontrar lá escrito assim: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de acolher esta palavra, porque realmente é um milagre demasiado grande. E resistem a este milagre dizendo, não, é uma questão de interpretação. Jesus não quis dizer isso, ele quis dizer que representava, que significava. Então eu tenho uma pergunta. E se Jesus quisesse mesmo dizer, isto é o meu corpo, que palavras ele deveria usar? Se tendo usado, isto é o meu corpo, vem alguém e diz, não, não é, significa
Se ele quisesse então dizer que palavras ele deveria usar? Olha, os apóstolos e os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles, os três, repetem e afirmam, e São João também, repetem e afirmam, isto é o meu corpo. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, vários anos haviam se passado e os evangelistas foram unânimes em dizer: o pão e o vinho que receberam a bênção, que foram consagrados, eles não representam, eles são o corpo do Senhor. É o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos tomar e comer, que nós devemos participar, que nós devemos ter comunhão. Em seguida, Jesus pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: bebei deles todos vós, pois este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Porque no Antigo Testamento, para a pessoa ser redimida dos seus pecados, precisava sacrificar um animal e o sangue tinha que ser derramado. No grande dia da purificação, que os judeus chamam de Yom Kippur, naquele dia da purificação, o sacerdote aspergia sobre o povo este sangue para purificá-los. Esse sangue do sacrifício. Jesus não pega o sangue de animais, mas ele entrega o seu próprio sangue na Eucaristia, não para que nós sejamos aspergidos por fora, mas que nós possamos beber deste sangue, para nos purificar interiormente e transformar o nosso coração. É um milagre. É um milagre que nos ultrapassa. Mas porque é milagre também é real. É verdadeiro, é legítimo. Mas alguém poderia dizer: Márcio, eu não consigo. Como é que eu vou ver? Como é que eu vou ter certeza de que Jesus está presente ali naquelas espécies consagradas? Primeira coisa, querido, para crer em Jesus na Eucaristia é preciso fé. Porque a fé, ela crê naquilo que os olhos não podem ver. Aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Por isso que se chama fé. Porque se os olhos veem, é uma crença qualquer. É acreditar. Eu não posso ter fé de que essa Bíblia está nas minhas mãos. Não posso. Porque fé é acreditar naquilo que não se vê. E eu estou não só vendo, mas eu estou pegando nesta Bíblia. Então é impossível eu ter fé, porque para ter fé ela não podia estar aqui nas minhas mãos, eu não podia estar vendo. Isso é acreditar, eu acredito, claro que eu acredito. E está aqui, não é? Mas você tem uma crença que essa Bíblia está na sua mão? Tenho, acredito, está aqui, ó, estou vendo. Tenho certeza de que ela está nas minhas mãos. Mas a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Então a primeira coisa, para você participar, não é assistir, mas você participar da Eucaristia. Você fazer uma experiência de salvação do corpo e do sangue de Jesus, a primeira coisa necessária é fé. Se a pessoa não crê, mesmo que diante dos olhos dela, aquela hóstia consagrada se transformasse num naco de carne, ela não acreditaria. Arrumaria 1000 explicações, mas ela não acreditaria. Porque para a pessoa que crê, já não é necessário prova. O Espírito Santo põe dentro do coração dela essa certeza. Mas para a pessoa que não crê, nenhuma prova basta. Nenhuma. Por mais que se dê. Está aí os exemplos que eu vou lhe citar agora. Tem gente que diz: olha, mas se eu visse, aí eu acreditaria. Pois é. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus deixou um milagre para o mundo inteiro. Um milagre sobre o qual muitas vezes o mundo silencia. A gente vê que para os desastres, as desgraças, essas notícias correm o mundo inteiro. Cai um avião lá do outro lado do planeta, a notícia chega aqui.
acontece um terremoto, a notícia chega aqui no Brasil. Não é? Houve um acidente trágico, pode ser a milhares e milhares de quilômetros daqui. A notícia chega. Não é? Se um crime bárbaro foi cometido, a notícia chega. Mas nós temos diante de nós um milagre que faz a ciência se questionar, que faz estremecer os cientistas. E, no entanto, muita gente não sabe que esse milagre existe. Um milagre eucarístico que está lá em Lanciano, na Itália. Por isso recebe o nome de milagre eucarístico de Lanciano, em que um dia um padre, celebrando a Santa Missa, ele era padre, ordenado e separado pela igreja para celebrar a Santa Missa, para presidir a celebração da Santa Missa, a Santa Eucaristia. Mas esse padre que celebrava a Eucaristia não conseguia acreditar. E dentro dele ele vivia um conflito terrível. E um dia, celebrando a Eucaristia, no momento da consagração, ele fez uma oração que muitas vezes ele fazia, levantando ali a hóstia, levantando ali a partícula. Ele disse ao Senhor: meu Deus, me ajuda, porque eu não consigo acreditar. Eu não consigo. E na hora em que ele fazia esta oração, a hóstia escapou das mãos dele e caiu no chão. E quando ele correu para pegar, ela não apenas tinha se transubstanciado, porque transubstanciar é mudar a substância, é mudar a essência. Tem a forma e tem a substância, não é? Se a gente fizer um boneco muito bem feitinho, uma boneca muito bem feitinha da Paula, e colocar as duas à distância, as duas ficarem paradinhas, às vezes você vai confundir. Porque hoje tem tecnologia para você fazer até de cera, né? Uma réplica da pessoa, muito parecida. Você olha, se as duas estão paradas, quem será? Porque a forma é a mesma. Às vezes até usou a pessoa para poder fazer o molde da boneca que se vai fazer. Colocou ali, encheu de cera, aquela moldura. A pessoa sai igualzinha, igualzinha. Quem olha de longe, as duas paradas, qual será a verdadeira? Porque a forma é igual. Agora, quando você chega perto, só uma delas tem a verdadeira substância da Paula, que é a Paula. Que não existe outra, que é única. Então, na Eucaristia acontece a transubstanciação. O que faz o pão ser pão? É a essência do pão. É a substância do pão. O que faz a carne ser carne? É a substância da carne, é aquilo que é a essência dela. Na Eucaristia, o pão deixa de ser pão e se transforma não em qualquer carne, mas na carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Muda a substância. Era uma coisa e passa a ser outra. Não é? Às vezes você chega na igreja, a igreja está toda enfeitada, tão bonita, aí você olha e chega pertinho, aquele buquê de flores lindamente arrumado, você vai cheirar, nossa, que decepção. Não é? Era de plástico. Mas no altar não pode, viu? Já vou avisando para quem cuida da liturgia, no altar a comunidade tem que primar para colocar sempre flores verdadeiras. Não é? No resto da igreja até se tolera, mas no altar são flores mesmo. Aí você chega acreditando que, nossa, que linda, você vai... E hoje tem umas tão parecidas, mas tão parecidas que a gente tem que pegar para ver. Não é? Várias vezes eu faço isso, eu olho dentro de uma casa, aquela planta está tão verdinha, mas está ali, não tem sol para ela. Será que é de verdade? Deixa eu ir lá, eu pego para poder ver. Tem umas que até a textura é parecida. Você tem que olhar bem, senão você pega e ainda continua acreditando que é de verdade e é de mentira. O que tem de igual? A forma. Tem forma de flor, mas a essência é plástico. A essência é um material artificial, sintético. É diferente quando você pega numa flor de verdade. Então, naquele momento em que o padre levantou aquela hóstia e ela escapou da sua mão, não só aconteceu uma transubstanciação, mas também uma transformação. Além de ter mudado a substância, se tornado o corpo e o sangue de Jesus, virou também a forma, mudou também na forma da carne,
e o vinho na forma do sangue, porque quando o padre recolheu ali a espécie, correu no altar para poder ver, dentro do cálice o vinho havia coagulado em sangue. E haviam várias pessoas presentes naquele momento, que foram testemunhas do milagre que aconteceu. Esse milagre está exposto hoje, lá em Lanciano. Se você pegar o avião hoje, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, for para a Europa, lá pegaram um avião, foram até Lanciano, chegaram à igreja, você vai ver ali exposto este milagre eucarístico. Agora veja, se eu não me engano, tem mais de 1.200 anos, 1.800, não, mais de 800 anos, que esse milagre aconteceu. E no entanto, aquela carne, aquele pedaço de carne que está lá no ostensório, conserva todas as propriedades de um pedaço de carne vivo. Em 800 anos, não apodreceu, está lá, está vivo, praticamente. Quando eles foram fazer testes naquele sangue que está lá também, presente, exposto, ao tirar a amostra, todas as vezes que se faz uma pesquisa, um teste em cima, é como se tivesse tirado o sangue de uma pessoa viva, sangue do dia. Quando você foi tirar sangue alguma vez para poder fazer um teste, tem certos testes que só funcionam com o sangue do dia. Se virou o dia, já não tem tanta utilidade. Então, todas as vezes que eles faziam ali o teste, sangue do dia. Sangue de uma pessoa viva. Então, para quem gosta de negar, para quem não acredita que Jesus quis dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, então explica. Não tem explicação. Tem o fato. Aí é claro, tem sempre alguém que resolve trazer qualquer tipo de desculpa, né? Que prefere acreditar na fantasia do que dar crédito à verdade. Então, diante de uma situação como essa, aparece quem diga que foi um ser extraterrestre, muito mais evoluído do que a gente, com uma tecnologia super avançada, que foi capaz de ir lá e de preservar esse pedaço, até de criar esse pedaço de carne. A pessoa tem capacidade de me inventar uma história dessa e acreditar na história que ela mesma inventou, do que no testemunho daqueles que estavam presentes. No dia em que aconteceu a transubstanciação, no dia em que Jesus celebrou a Eucaristia e que os apóstolos e os evangelistas perpetuaram pelo seu testemunho escrito. Você percebe? A pessoa cria uma fantasia, acredita na própria fantasia a acreditar num testemunho. Há ou não há uma grande tentação aí? E por que a Eucaristia muitas vezes não é reconhecida e tão atacada? Porque o que envolve essas coisas do céu, essas coisas de Deus, essas coisas espirituais e tão importantes para nós, envolve também aquelas forças contrárias, aquelas forças infernais que querem nos afastar da verdade, daquilo que pode alimentar o nosso coração. É útil para a tentação forçar, fazer, promover que você não acredite que a Eucaristia é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é uma promessa de Jesus, que quem entra em comunhão com Ele pelo seu corpo e pelo seu sangue terá a vida eterna. A Eucaristia é alimento para a nossa fraqueza e remédio para a nossa doença. Quantas pessoas doentes, enfermas, que antes que acabam mudando até de religião, de igreja, né, vão buscar a cura em outras espiritualidades, espiritualismos e confissões. Quantas pessoas fazem a opção de sair antes de terem dignamente recebido o corpo e o sangue de Jesus, que é remédio para as enfermidades? O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo traz saúde para nós, por inteiro, espiritual, emocional, psicológica e física. Porque
Porque quando Deus se dá a nós, Ele se dá por inteiro, para todo o nosso ser. O nosso corpo não é algo à parte, o nosso corpo não é algo desprezado. E na Eucaristia existe remédio para as nossas enfermidades. Só que a gente não conhece às vezes, não sabe disso. Porque conhece pouco a nossa fé cristã, e conhece pouco a nossa fé católica, e conhece pouco a palavra de Deus. E porque não conhece, não tem intimidade, acaba se perdendo por caminhos. É certo, tua presença está aqui. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doar. Tua presença está aqui. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doar. Adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu corpo, em teu sangue, majestade supremo e bom Senhor, para ti o meu canto, para ti é certo, tua presença está aqui. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doar. É certo, teu Espírito nos unge. É certo, outra vez o véu vai se rasgar. E como no Calvário tua vida doar. Adorado, bendito